Olá, chicos, buenos dias, como estão? Espero que bem, tá? Espero que vocês estejam se cuidando também. Bom, então vamos lá. Na aula passada, né, eu vou fazer uma revisãozinha só para que a gente possa começar, então, um conteúdo novo. Na aula passada, nós falamos, então, sobre o futuro simple, né? Então, quando nós vamos falar de algo que ainda não aconteceu, quando nós vamos fazer previsões de algo, né? Vocês lembram que eu perguntei, que eu fiz algumas perguntinhas para que vocês pudessem, então, falar, né? Ai, como será o ano de 2030, né? Foi alguma coisa assim que eu falei para vocês. E também, como será quando eu tiver 30 anos, né? Quando eu me formar. Então, são algumas previsões, né? Que é algo que a gente não sabe se realmente vai acontecer ou não. E quando nós falamos do futuro também, né, eu disse para vocês que é sempre importante o quê? Nós planificar, né? Então, planejar. Porque quando nós planejamos o futuro, nós traçamos um objetivo, né, uma meta. Então, se eu quero fazer isso quando eu tiver, 20 anos. Então, eu traço uma meta e eu vou atrás dos meus objetivos. Então, é importante nós planificar, né? Planejar o que nós queremos para o futuro. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de gramática, tá? Com o conteúdo advérbios de lugar, tá? É interessante porque muitas vezes quando nós vamos viajar para algum lugar, nós sempre pedimos, muitas vezes quando nós não conhecemos o lugar, né? Nós pedimos ajuda, né? Então, vamos conhecer alguns dos advérbios de lugar. Página 124. Vamos ler. En espanhol, para hacer la indicación de lugares ou para dar informação sobre la ubicación. Então, ubicación é localização. Então, como eu disse para vocês, quando nós vamos viajar, normalmente nós pedimos, né, a localização, quando nós não conhecemos. Então, nós solemos utilizar os advérbios de lugar. Advérbios de lugar. Estes advérbios são expressões invariáveis, então não variam, que acompanham o verbo, indicando o espaço onde se desarrolla a ação. Então, como eu disse, nós vamos utilizar o advérbio de lugar para quando nós queremos saber a indicação, né? Onde está aquele objeto, ou então quando nós queremos saber a direção de algum lugar. E eles são invariáveis, tá? Eles não variam, esses advérbios de lugar. E eles sempre vão acompanhados, então, do verbo, tá? Que esse verbo, ele vai indicar, então, o espaço, né? Onde se desenvolve, então, a ação. Bueno, chicos, então vamos a estudar ele primeiro. Acá vai expressar en este lugar ou cerca de ele. A este lugar ou acerca de ele. Então, acá está mi botella de água, ¿sí? Ou então, adelante, más allá, hacia adelante, hacia em frente. Adelante significa diante, adiante, tá? Aí. En este lugar ou a esse lugar. Alrededor significa ao redor, tá? Então, vai denotar a situação de pessoas ou coisas que circundam a outras. Allá ou allí. E naquele lugar. Por exemplo, allí está el cine. Então, lá está o cine, tá bom? Aí está, né? Lá. Ou aqui. Aqui significa neste lugar. Então, aqui está la panaderia. Aqui está o centro comercial, que é o shopping, tá? Ou abajo. Hacia el lugar ou la parte inferior. Então, abajo de la
Vamos saber. Abajo de la mesa está mi bolígrafo, que é a caneta. Então, embaixo da mesa está a minha caneta. Vamos ver. Arriba. Vocês acho que já ouviram essa expressão, né? Arriba, abajo, né? Bem conhecido. Então, arriba tá a lo alto, hacia lo alto. Então, arriba, em cima. Atrás, atrás. Hacia la parte que está o queda a las espaldas de una. Então, atrás. A espalda é as costas, tá? Cerca, próxima ou imediatamente. Então, por exemplo, eu pergunto em algum lugar: ¿Dónde queda la playa? Más cerca de acá. Então, onde fica a praia mais próxima daqui? Aí, eles vão falar, né? Ah, la playa más cerca está em tal lugar. Então, cerca é próximo. E debaixo, em um lugar oposto inferior respecto de outro superior. Delante é diante, com prioridade de lugar, em la parte anterior ou en sítio detrás del qual há alguém ou algo. Então, delante, diante. E detrás, em la parte posterior ou com posterioridade de lugar. Há mais também acá, ¿sí? En la página 125, la expresión donde. Entonces, el adverbio donde. En que, en el que. Entonces, foi justamente lo que disse para ustedes. Donde queda, né? Então, onde está tal lugar? Em cima. Em cima. Significa em lugar opuesto superior respecto de outro inferior. Em frente, a la parte opuesta, que está delante del outro, em frente. Fuera, a la parte ou em la parte exterior de algo. Então, fora. Então, fuera de acá, há um montão de árboles. ¿Sí? Junto. Juntamente, cerca, al lado. Tá? Ou lejos, a grande distância, em um lugar distante ou remoto. Então, aqui, pessoal, são alguns advérbios de lugar que nós utilizamos para quando nós queremos, como eu já disse no começo, né? Falar sobre algo, pedir informação, dizer que algo está longe ou que está perto, que está embaixo, que está em cima, tá? E aí, como vocês podem perceber, muitas vezes a escrita é diferente do português e também como nós falamos, né? A pronúncia é bem diferente também, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje ela foi mais introdutória mesmo, né? Sobre los adverbios de lugar, ¿sí? Para que ustedes puedan saber como nosotros vamos a hablar en español, si las diferencias, el significado também de cada um de ellos, tá? Hoje não terá atividade, tá? Olha que beleza, para casa. Só que na aula que vem, né, na aula online, eu vou fazer algumas perguntinhas, né, sobre alguns lugares que vocês gostariam de conhecer também, para que a gente possa, então, utilizar esse advérbio de lugar. Então, por exemplo, eu posso perguntar para vocês, ¿dónde queda Espanha? Sim, ¿dónde queda Espanha? Aí vocês podem responder, está muy lejos de Brasil. Então, está muito longe do Brasil, né? Espanha, Europa, né? Muito longe do Brasil.
e para que nós possamos então utilizar na prática, né, e ver como que nós também podemos formar frases, né, com esses advérbios, tá bom? Então, a aula de hoje seria basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E nós nos vemos então na aula online, que é na próxima semana. Besitos, tchau, tchau.